bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um Arquivo Misterioso. Já deixa o like aqui no começo do vídeo que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanhe também nas minhas redes sociais, que por lá também tem conteúdo. Então é isso, vamos lá começar o Arquivo Misterioso de hoje. No nosso Arquivo Misterioso de hoje, a gente vai contar o triste caso de Lacey e Scott Patterson. Scott Lee Patterson nasceu em 24 de outubro de 1972 em San Diego, Califórnia. Filho de Lee Arthur Patterson, o empresário que possuía uma empresa de embalagens de caixas, e Jacqueline, mais conhecida como Jack, que também era empresária. Ela era dona de uma boutique. E os pais do Scott, eles tinham 6 filhos de relacionamentos anteriores. O casal tinha apenas o Scott. O Scott, ele aprendeu a jogar golfe desde muito cedo, desde muito jovem. Ele acabou aprendendo com seu pai e era muito bom para sua idade. Ele acabava sendo até melhor que o próprio pai dele e outros jogadores também. E no final do ensino médio, ele era um dos melhores jogadores de golfe júnior em San Diego. Já em 1990, o Scott acabou se matriculando na Arizona State University com uma bolsa parcial de golfe. Os professores o descreviam como um aluno modelo e que se todos os professores tivessem um Scott na turma, eles estariam feitos. Enquanto ele estava na Califórnia, o Scott acabou trabalhando num restaurante chamado Pacific Café. Em meados de 1994, um de seus colegas de trabalho receberia uma visita de uma vizinha em seu trabalho. Essa vizinha era Lacey e, por coincidência, também estudava na mesma universidade que o Scott. Ela acabou se formando em horticultura ornamental. Agora, falando um pouco sobre a Lacey. Lacey Denise Rocha nasceu em 4 de outubro de 1975 em Modesto, Califórnia. Ela tinha 1,55 de altura, cabelos castanho escuro e olhos pretos. Ela era a filha mais nova do casal, Charlotte Rocha e Dennis Rocha. E além disso, ela tinha mais 2 irmãos. Seus pais se conheceram no ensino médio, eram donos de uma fazenda de laticínio a oeste de Escalon, na Califórnia. A Lacey trabalhou na fazenda leiteira desde jovem e também gostava de jardinagem com a sua mãe. Já os pais da Lacey se divorciaram quando ela e seu irmão eram jovens. Posteriormente, sua mãe se mudou com as crianças para Modesto e a Lacey visitava seu pai na fazenda nos fins de semana. A Lacey acabou sendo líder de torcida no ensino fundamental e médio. Depois de se formar na Thomas Dewey High School, ela acabou frequentando a California Polytechnic State University, com a especialização, assim como eu falei para vocês, em horticultura ornamental. E de imediato, quando a Lacey acabou conhecendo o Scott, ela que teve a iniciativa. E assim que ela conheceu o Scott, ela já falou para a mãe dela que ela estava apaixonada por ele e com certeza ele seria o homem da sua vida e que eles se casariam. E algum tempo depois eles começaram a namorar. E o primeiro encontro deles foi uma pescaria que a Lacey acabou ficando muito enjoada. E aquilo acabou marcando o primeiro encontro do casal. E eles acabaram namorando por 2 anos, depois foram morar juntos. E em 1997, após a formatura da Lacey, eles acabaram se casando no Escamore Mineral Springs Resort, no Vale de Ávila, no condado de São Luís Obispo. Enquanto o Scott terminava seu último ano de faculdade, a Lacey acabou conseguindo um emprego na cidade vizinha, de Prunedale. E muitos declararam que nessa época em questão, o Scott teve meio de pelo menos 2 casos extraconjugais, embora não tenha sido revelado o nome ou os detalhes de cada relacionamento. A Lacey e o Scott, os Patterson, eles acabaram abrindo um bar de esportes em São Luís Obispo, chamado The Shake. E os negócios acabaram sendo inicialmente bem lentos, mas eventualmente acabaram melhorando, com destaques aos fins de semana, que eram os dias que tinham mais fregueses. Então, eles acabaram vendendo o bar. Em 2000, quando acabaram se mudando para a cidade natal da Lacey, que era Modesto. Então, eles se mudaram e decidiram que iria começar uma família. Em outubro de 2000, eles acabaram comprando um bangalô, 3 quartos e 2 banheiros, por $177 mil, em um bairro nobre, perto do Parque Lawn. A Lacey logo acabou conseguindo um
2002 a notícia de que a Lacey estava grávida. E em novembro de 2002, quando a Lacey estava grávida de 7 meses, o Scott foi apresentado por um amigo a uma massagista de Fresno chamada Amber Frey. E logo, os dois começaram um relacionamento. Então, o Scott começou, a trair a Lacey grávida de 7 meses. E posteriormente, a Amber disse que o Scott disse a ela que ele era solteiro e que ela jamais imaginaria que ele era casado. A última vez que os pais do Scott viram a Lacey foi durante um fim de semana de 3 dias e passaram juntos em Carmel, Califórnia, uma semana antes do Natal. Em 3 de dezembro de 2002, a Lacey e o Scott foram até o salão, que é o local de trabalho da irmã da Lacey, Amy Rocha, para um corte de cabelo mensal. Enquanto conversavam, a Amy disse que o Scott se ofereceu para pegar cestas de frutas que ela havia encomendado para o seu avô como presente de Natal. Ele estaria jogando golfe em um campo próximo. Ele também disse que estaria jogando golfe na véspera de Natal. E mais tarde, ainda naquele dia, a Sharon Rocha, a mãe da Lacey, falou com a Lacey por telefone por volta das 20h30. E o Scott disse mais tarde à polícia que viu a sua esposa pela última vez por volta das 9h30 da manhã do dia 24 de dezembro, quando ele saiu para pescar na marinha de Berkeley. Ele disse que a Lacey estava assistindo a um programa de culinária na televisão, mas que ela se preparava para limpar o chão e mais tarde passear com o cachorro da família até um parque próximo. Mais tarde naquela manhã, uma vizinha deles disse que encontrou o cachorro deles, o Golden Retriever, chamado Mackenzie, e o devolveu ao quintal entre 10h10 e 10h17 da manhã. Cerca de meia hora depois, pouco depois das 10h45 da manhã, outro vizinho chamado Meg Chiavetta disse que encontrou o Mackenzie vagando pela vizinhança com uma coleira lamacenta e acabou também o devolvendo ao quintal. E o Scott disse que voltou para casa naquela tarde que a Land Rover Discovery de 1996 da Lacey estava na garagem. Então ele acabou tomando um banho e lavou suas roupas porque se molhou durante a pesca. E o Scott acabou relatando que a Lacey acabou desaparecendo de sua casa e quando ela não retornou até a tarde, casa às 5h15 da tarde, acabou ligando para sua sogra, a mãe da Lacey, relatando a situação. Meia hora depois, o padrasto da Lacey, Von Grutsky, acabou chamando a polícia. A Lacey ela estava grávida de 7 meses e meio, com a data do nascimento do bebê planejada para 10 de fevereiro de 2003. E ela estava à espera de um menino que ela e o Scott dariam o nome de Connor. Então ela acabou sendo dada como desaparecida no dia 24 de dezembro, na véspera do Natal. E a história acabou atraindo o interesse da mídia internacional. Depois que a polícia chegou na casa do Scott naquela mesma noite, as chaves, a carteira e o óculos de sol da Lacey foram encontrados em sua bolsa em um armário. E a mesa da sala de jantar foi meticulosamente arrumada para um jantar de família na noite seguinte. E um detetive acabou encontrando uma lista telefônica no balcão, aberta em um anúncio de uma página de um advogado de defesa. E o Scott, e os policiais, eles confiaram um pouco no Scott, já que ele estava muito calmo. E os detetives da polícia de Modesto, John Bauer e Allen Broschini, eram os principais investigadores do caso. Então eles acabaram interrogando o Scott naquela noite. O Scott deixou uma mensagem para a Lacey dizendo: "Ei linda, já são 14h15. Então os detetives imediatamente iniciaram uma busca. Acabaram ficando surpresos com o comportamento do Scott. O investigador disse à BBC News: "Suspeitei do Scott quando o conheci. Não quis dizer que ele fez isso, mas fiquei um pouco desconcertado com seu comportamento calmo e frio e a sua falta de questionamento. Ele não perguntou: você vai me ligar de volta? Posso ficar com seus cartões? O que vocês estão fazendo agora?" E a polícia acabou tratando o caso como suspeito nas primeiras horas após o registro do relatório de pessoas desaparecidas. E eventualmente a polícia começou a suspeitar mais do Scott devido às inconsistências em sua história. Já em 17 de janeiro de 2003, eles acabaram descobrindo que o Scott havia se envolvido em 2 outros casos extraconjugais antes da Amber Frey.
A Amber abordou a polícia sobre o Scott, que negou às autoridades que estava tendo um caso. Ela disse aos detetives que conheceu o Scott em 20 de novembro e que ele inicialmente disse que era solteiro e que depois eles começaram a namorar. No entanto, ela passou a suspeitar que ele era casado e acabou em 9 de dezembro sobre isso. E ela também disse a um policial: o Scott disse que perdeu sua esposa. Este seria o primeiro feriado que ele passaria sem a sua esposa. Já a família da Lacey acabou retirando publicamente o seu apoio ao Scott, explicando que fizeram isso ao saber do seu caso extraconjugal com a Amber. E o irmão da Lacey, o Grant Rocha, acabou afirmando que, embora o Scott tinha um caso, um ano antes da conversa por telefone em 16 de janeiro de 2003, após o desaparecimento da Lacey, o Scott havia parado de se comunicar com a família da Lacey a respeito do que aconteceu com ela. Posteriormente, eles acabaram dizendo que estavam muito irritados, não com o caso, mas com o fato do Scott ter contado a Amber que teria perdido sua esposa em 9 de dezembro de 2002, 14 dias antes dela desaparecer. Seria o seu primeiro Natal sem ela, porém ela ainda não havia desaparecido, então como ele saberia que ela iria desaparecer? E posteriormente a polícia acabou especulando que isso era uma indicação que ele já havia decidido matar a sua esposa. Em 13 de abril de 2003, um casal que passeava com seu cachorro acabou encontrando um corpo em decomposição, mas bem preservado. Era um feto do sexo masculino, em uma área pantanosa da costa da Bahia de São Francisco, e o seu cordão umbilical ainda estava preso. Embora o juiz tenha selado os resultados da autópsia, uma fonte anônima acabou revelando que 1,5 pedaços de fita de nylon foram encontrados ao redor do pescoço com um corte significativo. E um dia depois, outra ausente acabou encontrando o torso de uma mulher grávida, vestindo calça bege e sutiã de maternidade, na costa leste da Bahia, ao longo de uma costa rochosa do mesmo parque, uma milha de onde o corpo do bebê foi encontrado. O cadáver estava decomposto a ponto de ser quase irreconhecível como corpo humano. Estava faltando a cabeça, os braços e a maior parte das pernas e todos os órgãos internos, exceto o útero. E em 18 de abril de 2003, os resultados dos testes de DNA comprovaram que os corpos eram de Lacey Patterson e de seu filho Connor. De acordo com a autópsia dos corpos, a pele do Connor não estava decomposta, embora o lado direito de seu corpo estivesse mutilado e a placenta e o cordão umbilical não fossem encontrados com o corpo. O colo do útero da Lacey estava intacto. A data exata e a causa da morte da Lacey nunca foram determinadas. Ela havia sofrido 2 costelas quebradas, mas o doutor não conseguiu determinar se isso ocorreu antes ou depois de sua morte. O legista determinou que o feto havia sido expulso do corpo em decomposição da Lacey, embora ele não pudesse determinar se ele estava vivo ou morto quando isso ocorreu. O FBI e o Departamento de Polícia de Modesto acabaram realizando uma busca na casa do Scott. E o FBI também acabou realizando um teste mitocondrial de DNA em um fio de cabelo e um alicate encontrado no barco de pesca do Scott, que os ligou a fios de cabelo da Lacey. E as autoridades também revistaram a caminhonete do Scott, a caixa de ferramentas e o depósito do barco do Scott, que acabou sendo preso sob custódia. Então a polícia acabou conduzindo novas buscas na tentativa de encontrarem alguma âncora de concreto feitas a mão. Eles acreditavam ter pesado o corpo da Lacey enquanto ele estava debaixo d'água, porém nada foi encontrado. E o Scott acabou sendo preso em 18 de abril de 2003 e o seu carro estava lotado com diversos itens, quase 15 mil dólares em dinheiro, 12 comprimidos de Viagra, equipamentos de sobrevivência, equipamentos de acampamento, 4 celulares e a carteira de motorista de seu irmão. E no entanto, a polícia acabou suspeitando desses itens, que é uma suposta indicação de que o Scott estava se preparando para fugir para o México. Em 21 de abril de 2003, o Scott foi citado perante a juíza Nancy Ashley do Tribunal Superior do Condado de Stanislaus. Ele foi acusado de 2 acusações criminais de homicídio com premeditação e circunstanciais especiais, o assassinato em primeiro grau
de Lacey e o assassinato em segundo grau de Connor. Ele se declarou inocente e foi detido sob fiança. E o seu julgamento começou em 1º de junho de 2004 e foi acompanhado de perto pela mídia. O promotor principal foi o Rick de Passo. Os promotores alegaram que o Scott fez âncoras de cimento para pesar o corpo de sua esposa na Baía de São Francisco. No entanto, nenhuma foi encontrada quando a baía foi revistada, embora o sonar pudesse localizar pequenos objetos no fundo do mar. E os advogados de defesa do Scott se basearam na falta de provas, falta de evidências diretas e minimizaram a importância das evidências circunstanciais. Sugeriram que os restos mortais do bebê eram de um bebê a termo. E teorizaram que alguém sequestrou a Lacey, segurou-a até ela dar à luz e acabou jogando os dois corpos na baía. Os especialistas e médicos da promotoria acabaram argumentando que o bebê não estava a termo e acabou morrendo ao mesmo tempo que sua mãe. E um único fio de cabelo da Lacey foi a única prova forense identificada. E o cabelo então encontrado fora combinado por meio de combinações de DNA com a escova de cabelo da Lacey. Apresentado como prova de acusação durante o julgamento estava o fato de que o Scott ter mudado a aparência, ele tinha tingido os cabelos de loiro e havia comprado um veículo usando o nome da sua mãe, evitando a mídia. Ele também acrescentou 2 canais de televisão pornográficos a seu serviço a cabo, apenas alguns dias após o desaparecimento de sua esposa. E a acusação acabou afirmando que isso significava que a Lacey não voltaria e que ele tinha certeza disso. Ele também teve interesse em vender a casa, acabou trocando o carro da Lacey, que era uma Land Rover, uma picape Dodge. Em 12 de novembro de 2004, o júri condenou o Scott por 2 acusações de homicídio. Homicídio de 1º grau com circunstâncias especiais por matar a Lacey e homicídio de 2º grau por matar seu filho que ela carregava. A fase penal do julgamento teve início em 30 de novembro e terminou em 13 de dezembro, quando o júri proferiu sentença de morte. E em 16 de março, o juiz Alfred DeLutte seguiu o veredito do júri, sentenciando o Scott à morte por injeção letal e ordenando-o a pagar $10 mil para as despesas do funeral da Lacey, chamando o Scott de cruel, indiferente, sem coração e insensível. E em 2 de junho de 2020, a Suprema Corte da Califórnia ouviu o argumento do recurso do Scott. A defesa acabou argumentando que os jurados em potencial foram indevidamente desculpados, que o juiz de primeira instância permitiu indevidamente 2 jurados no barco do Scott, que o juiz errou ao insistir que a promotoria estivesse presente durante o teste de defesa do barco, e que a moção para mover o julgamento para outro condado deveria ter sido concedida devido aos resultados do questionário dos jurados, mostrando que quase metade dos jurados em potencial já havia concluído que Scott era culpado antes do julgamento. A promotoria rebateu que a Suprema Corte da Califórnia só deveria anular o veredito se descobrisse que um jurado em potencial foi indevidamente demitido e que não houve nenhuma alegação credível, e de qualquer um dos 12 jurados que decidiram o destino do Scott foi injusto ou parcial. E em 24 de agosto de 2020, em uma decisão de 7-0, a Suprema Corte da Califórnia manteve a condenação do Scott, mas acabou anulando a sentença de morte, porque o juiz Albert DeLutte acabou falecendo em 26 de fevereiro, despedindo os jurados que se opunham à pena de morte sem antes lhe perguntarem se podiam colocar suas opiniões de lado. E a juíza Leona Kruger explicou que, de acordo com as decisões da Suprema Corte desde 1968, os jurados não podem ser desculpados meramente por se oporem à pena de morte, mas apenas por opiniões que os tornam incapazes de considerar justamente a imposição daquela pena de acordo com o seu juramento. Este é o significado da garantia de um júri imparcial. E o Scott, atualmente hoje com 51 anos,
continua preso com a sentença final de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E recentemente, agora em 2024, saiu um episódio desse caso na Netflix, na série de homicídios dos Estados Unidos. Então esse foi o arquivo misterioso de hoje. Então agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Esse caso é um caso bem longo, né? Eu falei que ia trazer algum caso longo aqui pro canal, porque geralmente os casos estão bem curtinhos. Esse não é um caso de serial killer, né? Nem nada do tipo, mas sim um caso de crueldade. Vou ver se eu trago mais casos de desaparecimentos, de mais mistério e essas coisas, né? Porque geralmente só tô trazendo serial killer. Mas enfim, esse caso é um caso bem triste, né? Tem bastante reviravolta, né? Ali no meio do caso a gente acha que não vai acontecer nada com o Scott. Já que não tem provas, né? Só tinha a prova de um fio de cabelo, né? Encontraram, né, na escova. Poderiam, né, ter descartado, já que a Lacey é mulher, né? Era a esposa dele. Então poderia facilmente, né, ter um fio de cabelo e poderia não ser ele, né? Mas ainda bem que ele foi preso e ainda bem que ele tá pagando, né, pelo crime que ele cometeu, né? Porque ele foi muito cruel, né? Matou a esposa e o filho. Então é isso, quero saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários. Se você não deixou o like, já deixa, que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanhe nas redes sociais. Então é isso, um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.